cerca de 10 dias atrás eu fiz esse vídeo daqui, cujo título foi Coincidência. Entre outras coisas, eu citei o seguinte, que não basta a pessoa dizer assim: ah, eu não gosto de Jair Bolsonaro porque Jair Bolsonaro, de vez em quando, ele fala alguma coisa que eu não gosto. Ele pega uma criança, faz uma arminha assim com a mão da criança. Bolsonaro disse que o cara ali pesa 500 arrobas. Jair Bolsonaro é isso, Jair Bolsonaro é aquilo. O lacrador falou que Jair Bolsonaro é assim, que ele é assado, que ele é torto. Isso daí não basta, isso daí é somente presepada, não tem fundamento nenhum, não tem nada. Você pode não gostar dele, não gostar do governo dele, mas você precisa de ter bases, argumentos sólidos, concretos, fatos mesmo, que possam dizer assim: não, isso aqui, na minha opinião, ela serve para liquidar de vez a conta, a fatura em relação a Jair Bolsonaro e o governo dele. Pensando nisso, eu resolvi fazer então a continuação daquele vídeo lá, quando eu disse que só presepada, só bobagem não adianta. E vou abordar dois pontos aqui que eles são mais ou menos argumentativos para quem não gosta do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Os dois pontos em questão são o seguinte: eu vou falar de vacina e depois eu vou falar de economia. Vamos lá? Vacina. Tempos atrás, quando teve toda aquela questão lá de Covid, de não sei o que, e que tá morrendo toneladas, bilhões de pessoas por aí, não sei o que lá, as pessoas disseram assim: não, eu não concordo com o Jair Bolsonaro, porque ele demorou de comprar a tal da vacina, e essa demora custou a vida de milhões, de repente até trilhões de pessoas no planeta. Pois bem, acontece o seguinte, meu camarada, que para você poder usar essa história de vacina como um argumento contra o presidente, você precisa entender o seguinte, que quando se trata de um remédio, quando se trata de um medicamento, você não pode, você não deve jamais querer pegar aquele remédio às pressas, ir lá e sair entregando para as pessoas. Pior ainda, você não deve ficar colocando nada no seu corpo, nem no corpo de ninguém, se você não sabe qual é o caso. Então veja, a doença em si, se é que podemos dizer assim, a doença em si, ela é um tanto quanto desconhecida. Médicos, pesquisadores, cientistas estavam tentando entender qual era o caso daquela história de Covid. Aí, resultado, simplesmente a toque de caixa, assim, no estalar de dedos, começou a se fabricar a vacina. Bora vacinar, bora fabricar, bora começar a meter vacina nos outros. E uma série de protocolos, uma série de procedimentos foram ignorados, foram atropelados. Medicamento, meu camarada, entenda, eu já falei isso em outras ocasiões, vou tornar a repetir aqui. Medicamento, ele não é aquele pão que você vai ali na padaria, o cara te avisa que vai sair daqui a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você fica lá esperando, daqui a pouco o pão sai, você coloca dentro da sua sacola, leva para casa e come. Medicamento não é isso, cara, é mais complicada. Você precisa tomar muito cuidado com o que é que você vai colocar dentro do seu corpo. É coisa séria. O que o presidente, ele estava naquela ocasião enfatizando era o seguinte, era que era preciso deixar que a tal da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, ela pudesse entrar em campo, ela pudesse ver qual era o caso, ela pudesse dar um ok para que nós pudéssemos ter um mínimo de segurança. Para que você possa ter uma ideia, um remédio, principalmente quando se trata de vacina, você precisa de pelo menos, vamos supor que a coisa seja assim bem acelerada, mesmo, muito apressada, toque de caixa.
você precisa de, no mínimo, pelo menos 5 anos para você pegar aquilo lá na fase de pesquisas que está sendo estudado lá nos laboratórios e tal. E esse remédio vai chegar cá do outro lado, na ponta da linha, onde nós estamos. Vai ser injetado aqui no meu braço, vai ser injetado no seu braço. 5 anos. O cara queria pegar um remédio aí com 6 meses, 7 meses, 8 meses, sair produzindo a toque de caixa e vamos vacinar todo mundo. E você acha o quê? Que se Jair Bolsonaro tivesse atropelado tudo e saísse distribuindo espetada por aí em todo mundo, quando acontecesse mortes, quando acontecesse sequelas, quando acontecesse efeitos colaterais, você acha que ia acontecer o quê? Acho que Jair Bolsonaro ele não ia ser culpado, responsabilizado pelas mesmíssimas pessoas, pela mesmíssima mídia que disse que ele demorou? Ou você acha que o cara dizia assim, não, eu entendo o presidente, ele estava com pressa, ele queria salvar vidas. Tu acha? E mais uma coisa para você pensar, cara. Pense sempre o seguinte, por que médicos, eles são terrivelmente contra aquela questão da automedicação? Pensou nisso? Porque um médico, ele não gosta que o paciente, ele pegue lá um remédio e vá tomando assim, a torto e a direito. Ah, eu estou sentindo dor aqui, estou sentindo dor ali, estou sentindo dor no pé, na mão, no pescoço, na cabeça, no olho, um monte de lugar. Aí o fulano ali me disse que um remedinho, meu colega de trabalho, meu parente, meu vizinho, falou que um remedinho não sei o quê. Por que você acha que o médico, ele é tão reticente, ele não gosta que a pessoa fique praticando a automedicação? E nós estamos falando de um remédio que existe no mercado há 10, 15, 20, 30, 40 anos ou mais. Mas vá perguntar lá para o médico se ele gosta quando o paciente está lá e vai tomando o remédio, vai tomando, sem consultar nada. Por que você acha que o médico ele fala para o paciente, fulano, a receita é essa aqui, você vai tomar esse remédio durante X dias, chegou esse prazo aqui, suspende, não toma mais. É somente isso aqui. Por quê? Porque essas coisas todas, eles têm e podem causar graves efeitos na nossa saúde. Agora, você imagina uma coisa que foi pouco compreendida, pouco entendida, pouco pesquisada, pouco estudada, que foi aquela tal da vacina lá para a tal da de Covid. Veja, se você for usar a lógica, o raciocínio, a frieza, você vai entender o posicionamento do presidente. Você pode realmente não gostar do presidente, você pode não simpatizar com ele, você pode detestar o presidente, mas se você for usar a sua lógica, coerência, raciocínio, enfim, tudo, você vai entender qual foi o posicionamento dele. E aí esse argumento de você dizer que não concorda com ele por causa dessa questão de vacina, você vai ver que não tem nada a ver. O segundo argumento para você dizer assim, eu não gosto do presidente Jair Bolsonaro e tal, eu acho ele errado, tem a ver com economia. Mas espera aí, meu camarada, é o seguinte, como é que é essa história? Aparece uma tal da uma doença, o mundo inteiro para, vamos fechar tudo, vamos fechar a escola, vamos fechar a fábrica, a empresa, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo, tranca todo mundo na rua, em casa, não sei onde, no prédio, ninguém sai, ninguém faz nada, para a produção de tudo no planeta inteiro. E o presidente alertando diversas vezes que era preciso tomar muito cuidado com a economia. Você pode não gostar do presidente, você pode não concordar com o presidente, mas você não há como negar que ele alertou, vamos cuidar da economia. Não pode só ficar nessa histeria, nessa presepada, nesse negócio todo, e a economia, como é que fica, cara? Porque, veja, economia é uma coisa extremamente sensível, hiper sensível,
E pior do que sensível, ela é completamente entrelaçada. Uma coisa que se faz aqui no nosso país vai repercutir em termos econômicos lá na Austrália, que está lá do outro lado do planeta. Vai repercutir na Nova Zelândia e vice-versa. Uma coisa que se faça lá em termos econômicos vai repercutir aqui. Vai repercutir lá no México, no Canadá, nos Estados Unidos, em países da Europa, enfim, no planeta todo, porque a economia ela é toda interligada, cara. Além de ser extremamente sensível, é preciso tomar muito cuidado com o que se faz, com as decisões que são tomadas. Muito extremo cuidado. E aí se fez toda essa para tudo, por causa de um tal de Covid, peraí, que esse Covid tranca todo mundo dentro de casa, acaba com tudo. Como é que você vai reclamar que a economia, porque a gasolina tá cara, a comida tá cara? Porra! Mas você quer que se faça o quê, porra, se parou tudo, mergulhou nessa loucura desgraçada? E vou sempre enfatizar com aquele detalhe que o presidente, ele falou, vamos cuidar da economia. Porque veja, uma vez que você parou tudo nessa doideira que aconteceu, você não tem como pedir, por exemplo, para uma fábrica, ela assim, ó, no estalar de dedo, ela retomar a produção dela, cara. Não existe isso. Ela parou uma fábrica gigantesca, enorme, que tem uma filial aqui no Brasil, lá não sei onde, no Canadá, na França, enfim, no planeta inteiro, e não dá para ir no estalar de dedo retomar tudo novamente, cara. Não tem como você arrumar a casa que foi completamente bagunçada, que foi jogada com as pernas para cima, a cabeça para baixo, e você, em questão de 1, 2, 3 meses, achar que vai estar tudo em ordem, porque não vai estar, cara. E o pior de tudo é que, em um cenário como esse, como os níveis de produção ainda estão muito baixos, o que houver por aí vai alimentar o consumo, porque vai ter procura, que por sua vez vai alimentar a inflação, vai ter uma puxada de preços, e geralmente nessa puxada de preços, nessa inflação, quem mais sofre somos nós, a classe trabalhista. O cara que é rico e o cara que é classe média, aquele média mais abastado, mais alto, até que ele não sente tanto esses reflexos, mas nós da classe trabalhadora, da classe trabalhista, nós que estamos cá embaixo, na base da pirâmide, nós costumamos sentir mais os efeitos nefastos de uma economia, de uma loucura como essa que nós tivemos há pouco tempo atrás. E não dá para você falar que o presidente, ele alertou diversas vezes. E ele estava certíssimo, você não pode bagunçar a economia. Eu me lembro que a esquerda aqui no nosso país dizia que a Argentina, ela tem presidente, porque Alberto Fernando, ele fechou a Argentina por completo, nem vento entrava na Argentina, nem vento entrava nem saía, porque ele fechou tudo. Não, a Argentina, Jair Bolsonaro é vagabundo, Jair Bolsonaro não vale nada. Mas a Argentina vale, porque o Alberto Fernando fechou tudo. Agora, vá lá na Argentina hoje é dia 8, se eu não estiver enganado, 8 de junho de 2022. Vá lá na Argentina para você ver como é que está a Argentina. A Argentina do tal do Alberto Fernando. Está vendo essa imagem aqui? Vai lá na Argentina. Se você estiver com vontade de disputar lixo com urubu, com abutre, o momento é esse, meu camarada. A Argentina está lá caída, porque se ela estivesse bem, se ela estivesse atraindo investimentos, se aquela loucura de fecha tudo tivesse dado certo, a mídia, a imprensa ia estar veiculando isso, ia estar esfregando isso na cara de nós, apoiadores do presidente e do presidente. Tá vendo aí? A Argentina fez o dever de casa e hoje está prosperando. Mas cadê que a imprensa fala nada? Ela não fala, porque a Argentina está lá no fundo do buraco, está lá no fundo do esgoto, está lá na pobreza, está lá completamente fodida, lascada. Então, veja, o raciocínio que eu usei lá quando eu falei da questão da vacina
vale aqui também. Se você tiver cabeça fria, raciocínio, inteligência, você há de esses dois argumentos, tanto a questão de vacina quanto a questão da economia, quando se trata do presidente Jair Bolsonaro e do governo dele, não se sustentam. À primeira vista, ambos poderiam ser mais ou menos argumentativos, mas quando bem analisados, bem detalhados, não se sustentam. Muito bem. O vídeo de hoje então concluído. Eu espero que você goste, espero que você aprecie. Deixa aí seu gostei, dê essa força. Hoje é quinta-feira, final de semana se aproximando aí, então boa sexta para você, bom sábado, bom domingo, enfim, excelente final de semana para você. Muitíssimo obrigado.